Fernando na área, bem-vindo ao Box Complexidade. Be Evoke, Be Relentless. Vamos junto na jornada do Alta Performance. Estamos vindo aí do Box Razão, Racionalidade, Racionalização. E agora vamos falar do que? De Teoria do Caos. Lembrando, que a Teoria do Caos, também conhecida, como Teoria das Catástrofes, uma das teorias trabalhadas por René Thom. Duas coisas importantes que vale a pena ressaltar na Teoria do Caos é que como que ela é concebida, por que ela chama Teoria do Caos e o que vem a ser o caos. Quando você tem uma condição de poucas variáveis, que a condição externa apresenta um conjunto de poucas variáveis, a predisposição ou análise de eventos descontínuos, ela é analisável, por assim dizer. Então, segundo René Thom, ele diz o seguinte, se o conjunto de variáveis, de predisposições for de até 5 fatores, se ele está considerando as análises dele se forem consideradas em condições climáticas e variáveis temporais, ok? Então, os números de catástrofes ditas elementares chegam a 11. Mas quando esse número passa de 5, as análises tendem ao infinito. Então, o que isso quer dizer? Isso vai dar espaço a uma outra análise, a um outro pesquisador do MIT chamado Edward Lorenz, que aí muitos de nós conhecemos essa teoria, que é o chamado efeito borboleta, que ele disse que se o bater das asas de uma borboleta na Califórnia pode causar no outro dia um tornado na Austrália. O que isso é relevante para nós sobre a teoria do caos? Porque nós iremos falar daqui a pouco sobre o que é do caos, quando fala assim, a organização tem que ser levada ao caos, a organização é no caos que é o caos criativo, o caos é onde ocorre a disrupção, é no caos que ocorre a criatividade da empresa. E nós iremos ver que não é exatamente essa palavra e não é exatamente esse conceito que nós estamos buscando, porque aqui quando nós estudamos a palavra caos, a gente entende que o evento caos não é nada do que as empresas buscam, não, porque o caos é totalmente aleatório e descontínuo. Então não devemos entender o caos como uma coisa positiva, porque ele é totalmente arbitrário, descontínuo e totalmente imprevisível. Quando nós falamos do caos, nós falamos da fronteira do caos. Eu acho que Zimmermann e Stacey conseguem explicar isso um pouco mais claro do que David Snowden vai dizer. Fundamentada a teoria do caos, explicada o que significa a teoria do caos, uma das outras teorias que é muito importante para a gente, que também representa muito, é a teoria quântica. E a teoria quântica, ela vai dizer basicamente, são dessas que são chamadas de partículas subatômicas, e um dos primeiros autores que nós vamos nos apoiar para explicar um pouquinho da teoria quântica, é esse chamado Henri Poincaré, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Ele é um matemático, físico e filósofo da ciência, e a parte mais importante dele é que as análises deles, relativas ao grau de aprofundamento de investigação, são as bases, Então, assim, o que ele inaugura na teoria do caos é a base de análise para que Ila Prigogine, que também é um ganhador de prêmio Nobel, vai utilizar para explicar não só a teoria quântica, que é a base, é um dos principais autores que a gente utiliza ao longo de toda a teoria da complexidade, e ele explica tudo isso junto com Isabelle Stengers, que são esses dois autores.
O mais importante da gente entender, né, lembrando que Prigogine vai falar das estruturas dissipativas, né, e Isabel Stenge ela faz uma crítica muito severa à teoria, às teorias da ciência quando fala a visão mecanicista, né, essa visão de racionalização. E esses dois autores que a gente está apontando, eles vão falar desses conceitos em 1979. Então, bem recente, são temas infinitamente recentes. E a teoria quântica, né, apontada aí por Ilya Prigogine, ele vai partir sobre 4 interpretações infinitamente importantes. A primeira, né, sobre a teoria quântica, vai falar sobre o absoluto aleatório, né? O absoluto aleatório, né, ou interpretação de Copenhague, diz que é impossível saber onde a aleatoriedade de uma partícula, é impossível saber onde que ela irá aparecer, né? Então, isso alguns autores compartilham desse conceito. Aí, a segunda interpretação é das variáveis ocultas, né? Que você não tem como determinar o surgimento dessa partícula, né, devido a razões ocultas. Você não tem como saber onde ela vai acontecer. Aí depois tem a terceira hipótese, que é a chamada hipótese de multiverso, né, ou de muitos mundos, né, que quando uma partícula aparece em um determinado local, existe uma probabilidade de acontecer em universos paralelos. Lembrando que isso foi provado, né, através de uma hipótese matemática, e alguns autores corroboram com essa teoria. E a quarta, lembra que estamos falando das teorias quânticas, né, é matéria em mente, que a mente do investigador ou do observador influencia na manifestação do evento. Também é uma hipótese sustentada por alguns outros autores, né? E lembrando que Ilya Prigogine é o autor mais importante para a criação dos computadores quânticos, né? Por conta de as teorias dele serem as teorias que mais sustentam a previsão das partículas e tudo que se estuda dentro da computação quântica, né? Ele é um dos autores mais sustentados dentro do conceito das hipóteses dessa base de estudos. E para fechar esse box, eu acredito que de tudo que a gente falou até agora, o mais importante é a gente falar sobre Edgar Morin. Por que isso é importante? Para a gente finalizar esse box com o paradigma do complexo. Era aqui que eu queria chegar. O que é o paradigma do complexo, então? Talvez numa busca de uma melhor tradução ou numa busca de um melhor entendimento, desde que eu comecei esse box falando de complexidade, que eu gostaria de deixar sempre claro aqui, quando eu tentei explicar a complexidade, é a divergência que existe entre um pensamento estratégico e um pensamento complexo. Quando analisamos hoje as principais empresas que vêm surgindo, as principais empresas, não as principais, né, mas a mudança de mercado, né, entre século XX e século XXI, em todos os mercados. Se você olhar a música, a explosão das músicas coreanas, se você olhar a dança, a explosão de técnicas e modelos de dança, estilos de dança, né? Se você olhar as empresas, novos produtos, novos negócios que surgiram, aí você vai perceber que essa mudança, o pensamento complexo, ele tem uma característica que diverge do pensamento estratégico, porque o pensamento estratégico, que é o pensamento mecanicista, né, que basicamente Isabel Stenge vai sempre criticar, ele considera que eventos anteriores vão impactar diretamente eventos posteriores. Esse é o princípio linear, o princípio mecanicista. Então, eventos que ocorreram no passado, eles têm impacto direto em eventos futuros. Então, tudo que você planeja no passado, né, tudo que você planejou no passado, ele vai ter impacto direto no futuro. Então, todas as suas análises de futuro, elas têm uma fundamentação do que ocorreu no passado. Porém, o pensamento complexo, ele desconsidera isso, ou considera parcialmente isso, e considera o contexto atual para explicar a situação atual. O que eu quero dizer com isso?
Ele vai olhar o contexto que a sua organização, o seu negócio, o seu momento está para explicar o seu negócio. O que ele quer dizer com isso, né? O que o pensamento complexo está tentando dizer? É o momento de você ver e não olhar. É o momento de você compreender sem julgamento, analisar sem criticar. É o momento que você busca as múltiplas interações e reintegrações entre pessoas e o contexto, como que isso afeta as relações e como isso, né, sofre relação e interação com o contexto. Então, o pensamento complexo, ele vai analisar o contexto onde você está inserido. Eu quero te chamar a atenção para que em próximas reuniões, em próximas observações, quando você estiver fazendo um trabalho, seja ele uma discussão e você quiser pensar sobre o seu produto, sobre o seu negócio, analisar o contexto que ele está inserido naquele momento, que variáveis estão afetando ele. Se você percebe hoje como as principais organizações hoje estão sobrevivendo, respondendo a mudanças, vamos analisar o próprio cenário que o Covid, né, trouxe de mudança. Inúmeras empresas estão respondendo positivamente ao Covid, assim como uma quantidade infinitamente maior de empresas não estão respondendo positivamente ao Covid, porque elas estão considerando o cenário anterior para responder ao Covid dentro do seu planejamento. E algumas empresas estão nascendo no meio do Covid, né? Então elas já nascem com outro DNA. Então esse olhar complexo, né? Essa visão complexa que eu trago aqui para vocês. E o que nós iremos falar agora, né? Nós iremos falar fundamentalmente, né, de David Snowden, né, que ele vai falar desse modelo, dessa ferramenta basicamente do Clear, né, complexo, complicado e caótico, para a gente entender o que significa esse caótico, e a ferramenta de Zimmerman e Stacy, né, ou Stacy Zimmerman, que é o contrário, né, que é uma ferramenta que vem posterior ao Snowden, ou praticamente no mesmo tempo de Snowden, e vão falar dessas duas ferramentas para a gente fundamentar então como se usa agora todo esse conceito que nós aplicamos até agora de entendimento de complexo versus complicado e como nós iremos utilizar isso como ferramental e como pensamento. Até agora eu tirei toda a estrutura conceitual, agora eu vou tirar o ferramental de como utilizar esse pensamento, como utilizar essa estrutura, que perguntas fazer, como utilizar as perguntas e como estruturar o que vem a ser esse pensamento divergente e qual é a diferença entre complicado e complexo dentro desse conceito. Ok? Espero que tenhamos tido uma boa jornada até aqui, que eu tenha conseguido ao menos deixar claro bastante desses eventos. Fechamos aqui e vamos para o próximo bloco, onde irei falar de David Snowden.